Nós sempre gostamos de estar junto, de estar perto. Mas em momentos de crise como o que vivemos agora, é preciso pensar em alternativas para continuar presente. O Uniesp sabe que fazer faculdade é um sonho. E sonhos não devem parar. Inscrições abertas para 2020.2. Ingresse com a sua nota do Enem ou faça o vestibular online. Continuamos juntos, apesar da distância. Sou Mais Uniesp. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo encontro de profissionais e estudantes de gestão de pessoas da Paraíba. É com muita alegria que o Uniesp recebe todos vocês em um momento tão complexo e delicado. Mais uma vez reiteramos nosso compromisso em nos adaptar aos novos momentos, em interagir, em crescer e em se desenvolver para nos adaptarmos às novas demandas também. Então, gostaria de parabenizar todos, inclusive, de estarem aqui estudando, interagindo, em busca de novas soluções, principalmente quando se fala de pessoas, que é o nosso objeto mais valioso em qualquer empresa. Então, aproveitem muito, gostaria de agradecer muito também ao CRA, PB, à BRH, PB, a coordenação do curso de administração, na pessoa da professora Suelen, de todos os professores que se dedicaram para a realização desse evento, e dizer que sempre estaremos à disposição para boas práticas, bons entendimentos, bebam dessa fonte, grandes profissionais estarão aí discutindo com vocês e se adaptem, se desenvolvam sempre. Essa é a palavra da ordem, essa é a palavra da vez. Os profissionais têm que exercer e praticar essa capacidade de adaptabilidade, de boas ideias, de criatividade, principalmente na gestão de pessoas, como eu disse, que são o nosso objeto principal sempre. Então, bom evento a todos, boa sorte, não querendo ser redundante, mas já me adiantando, vai ficar tudo bem, vai passar, é temporário, e no novo normal que sempre falam, virá uma realidade com novas ideias, novas propostas, boas práticas, e assim construiremos juntos um mundo melhor. Bom evento a todos e aproveitem. Obrigada. Olá, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos ao segundo EPGEP-PB, Encontro de Profissionais e Estudantes de Gestão de Pessoas da Paraíba. Em nome do Uniesp, queria dar as boas-vindas aos nossos alunos de graduação, de pós-graduação e também toda a comunidade que está fazendo parte desse momento conosco. Nós pretendemos dar continuidade à nossa programação e os eventos seguem, apesar da pandemia. Nesse momento, nós vamos receber com muito prazer a Thaís Pio, paulista, consultora de certificação do GPTW, que é o Great Place to Work do Brasil, Então, ela está atuando aí a nível nacional como consultora de certificação e vai compartilhar um pouco conosco sobre essa jornada de certificação para empresas que desejam ter as pessoas no centro, e se tornar, quem sabe, uma das melhores para se trabalhar no Brasil. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito Suelen. Bem-vinda, Thaís. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, É um imenso prazer iniciar esse evento falando sobre pessoas. Então, gostaria bastante de agradecer aí pelo convite de vocês. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Thaís. Thaís, apesar de ser um termo muito comum entre nós, talvez alguns não saibam o que significa GPTW. Você poderia compartilhar conosco? É uma consultoria? É só um prêmio? E o que é GPTW, Thaís? E por que ele é importante, para as empresas? Maravilha. Great Place to Work significa um excelente lugar para se trabalhar. Então, o GPTW é uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Então, eu sei que muito de vocês conhecem o GPTW através do selo, através da certificação, através das premiações, porque realmente é a forma como nós somos mais conhecidos no mercado, Então, claro que é muito gratificante
quando nós conseguimos reconhecer, certificar uma empresa que tem um ambiente legal para se trabalhar, mas a empresa realmente precisa ter um ambiente legal, né, para se trabalhar. Então, por isso que a fase de reconhecimento, ela é apenas uma etapa do processo, mas não é o processo como um todo, né? Então, o GPTW acredita que transformando aí a qualidade dos ambientes de trabalho, a gente pode também transformar os valores e a maneira com que as pessoas se relacionam dentro e fora também da empresa, né? Contribuindo aí para a melhoria de todos na sociedade. Então, isso é mais do que uma crença, né? Essa é a razão pela qual o GPTW existe. Que coisa boa. Então, Thaís, dito isso, você podia compartilhar um pouco com a gente sobre como funciona essa jornada de certificação, né? Como é que é esse percurso para as empresas que desejem obter essa consultoria e, de repente, estarem aí entre as melhores para se trabalhar no Brasil? Claro, maravilha. Antes, nós chamávamos o nosso serviço de programa de certificação. Porém, ele era algo mais pontual. Então, de acordo aí com a nossa missão, né, que é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work for all, né, para todo mundo, nós substituímos o programa pela jornada de certificação. Justamente porque a gente entende que é um processo e queremos apoiar as empresas aí mês a mês durante esse ciclo. Então, a jornada, Suelen, ela tem dois grandes objetivos, né? Que é diagnosticar o clima da empresa, ajudá-la nesse processo de evolução do clima organizacional e o fortalecimento da marca empregadora da empresa, torná-la aí muito mais atrativa, né? Para o mercado, para novos talentos, etc. Então, o que de fato contempla a jornada de certificação? Então, a jornada contempla o acesso que a empresa tem à nossa plataforma. Então, todo o processo, ele é feito de forma online, né? É através da nossa ferramenta que a empresa vai imputar os dados cadastrais das pessoas, vai escolher a data início da pesquisa e vai ter acesso aos materiais de comunicação para comunicar os funcionários do início do nosso questionário, né? Vai ter acesso à aplicação da nossa pesquisa de clima. Então, a empresa não precisa se preocupar em criar nada, a pesquisa de clima já faz parte da nossa metodologia e vai ter acesso também a um diagnóstico. Então, assim que finalizar o período de pesquisa, que é 15 dias corridos, logo no dia depois, a finalização desse período, ela vai receber um relatório, justamente para entender quais foram os pontos fortes, quais são os pontos a serem desenvolvidos, vai receber uma comparação com o nosso benchmark e vai entender de forma mais detalhada qual que é realmente a percepção aí dos colaboradores. E, finalmente, também vai descobrir se foi ou não certificada pelo GPTW. Que bacana. Thaís, na verdade, vocês atuam em 61 países. A metodologia é a mesma? Sim. A mesma que é aplicada a nível mundial é aplicada também aqui no Brasil? Exato, a metodologia é a mesma. Bacana, bacana, muito bom. Muito bem, e aí me diz, por favor, um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos. Eu tenho uma empresa, estou pensando que essa pode ser uma boa ideia para atrair talentos, né? Estar entre as melhores empresas para se trabalhar. E aí, eu queria me certificar. O que é que eu preciso? Quais são os pré-requisitos, Thaís? Maravilha. Então, a empresa vai aplicar a nossa pesquisa de clima, vai fazer parte aí desse processo e precisa aí atingir 2 critérios mínimos para conseguir se certificar, né, diante da nossa pesquisa de clima, que é a amostragem mínima de respondentes. Então, diante do total de funcionários que a empresa tem, vai ter aí um número mínimo para que estatisticamente a empresa consiga ser certificada, e isso ela consegue acompanhar também pela plataforma. Então, sempre que ela entrar, a gente vai mostrar, olha, tantas pessoas já responderam, ainda faltam tantas pessoas, para ela ir, de certa forma, reforçando essa comunicação com todo mundo. E o segundo critério é a nota mínima de certificação. Então, a nota de satisfação das pessoas, que precisa ser superior a 70%. Então, atingindo esses 2 critérios, Suelen, a empresa já vai se tornar certificada pelo GPTW,
Então, ela vai receber o nosso selo, ele vai ficar disponível na plataforma em diversos formatos, onde a empresa vai poder divulgar e utilizar em qualquer comunicação durante 1 ano. Então, a certificação tem a validade de 1 ano. E aí, o que é legal? Atingindo esses 2 critérios e atingindo esse primeiro reconhecimento, a empresa automaticamente também está elegível a se inscrever para os nossos rankings. Então, além, né, da certificação, que é aí o primeiro reconhecimento do programa, que só vai depender do resultado da pesquisa, atingindo aí esses critérios, a empresa está elegível a se inscrever para as nossas listas. Então, o GPTW, além da certificação, nós atuamos também hoje com mais de 40 listas, né? Então, nós temos tanto rankings regionais, que é algum ranking do estado, ranking setorial, que é algum ranking do setor, ranking nacional, que é a nível Brasil. E aí, estando certificada, a empresa consegue também se inscrever aí para as nossas listas. Ok, bacana, muito interessante, Thaís. Thaís, me diz uma coisa, e para se inscrever? Eu estou com a empresa bem redondinha, a gestão acredita que estamos no caminho, estamos trabalhando para que as pessoas estejam de fato no centro, cuidando dos colaboradores, lógico que com a intenção de que eles se comprometam com o negócio, né, e passem também a cuidar espontaneamente dos clientes, das empresas, com felicidade, porque eu creio que esse é o segredo, né? Claro. E aí, elas querem se inscrever, o que é que elas fazem? Elas entram no site da GPTW Brasil, é no site regional, você tem essa informação para a gente? Tenho sim. A empresa vai entrar no nosso site, que é www.gptw.com.br. Ali ela já consegue acessar os planos. Então, para a empresa participar, assinar aí a jornada, ela precisa escolher um plano. E esse plano é o que vai dizer a respeito do detalhamento do diagnóstico que ela vai receber. Então, é de acordo com o plano que a gente vai detalhar aí esse relatório. Então, no nosso site ali já tem um botão onde ela consegue acionar algum consultor, justamente para entrar em contato com ela, explicar um pouquinho mais a respeito dos planos, ver o que seria melhor de acordo com a realidade de cada empresa, e aí a gente escolhe um plano, né? O consultor vai dar a sugestão dele de acordo com o que a empresa tem de realidade, e aí a gente segue nisso, a empresa assina e vai começar a fazer parte da jornada. E o que é legal, Su? Além da plataforma ser aí o canal de configuração, da pesquisa e tudo mais, a partir do momento que a empresa assina a jornada, ela também vai ter acesso a conteúdos exclusivos, webinars exclusivos, eventos online exclusivos. E o porquê disso, né? A gente sabe que agora, a todo momento, nós somos muito bombardeados de conteúdo, né? E-book o tempo inteiro, live o tempo inteiro, webinar o tempo inteiro. Não sei se você sente essa dificuldade, mas às vezes é até difícil escolher qual que é o conteúdo que você tem que ler naquele momento, né? Com certeza. Então, a jornada também tem esse objetivo de conseguir simplificar e disponibilizar o conteúdo de acordo com a etapa que a empresa vai estar naquele ciclo, né? Então, um conteúdo de forma simples, de forma clara, que junto ao diagnóstico, ela consiga fazer a aplicabilidade dessas ações internas na empresa, realmente para conseguir aí evoluir com o clima organizacional. Então, isso é legal também, porque a gente quer disponibilizar esse conteúdo de acordo com a etapa que a empresa vai estar percorrendo aí dentro dessa jornada. Bacana. A pergunta que não quer calar. Isso é gratuito ou tem um valor de investimento por parte da empresa? Tem sim um valor de investimento, é de acordo com a faixa de funcionários da empresa, então nós temos algumas faixas, né, de 5 a 29 funcionários, 30 a 99 funcionários, 100 a 499 funcionários, então vai variando de acordo com a faixa de funcionários da empresa, e vai variando também de acordo com o plano, né? Então nós temos um plano mais básico, que é o plano basic, temos um plano intermediário e temos um plano mais avançado. E aí o que a gente ouve também bastante, isso de pergunta, mas e se a minha empresa não for certificada, né? Então eu invisto esse valor, faço aí a mensalidade, mas vamos supor que eu aplico a pesquisa, acontece alguma coisa e eu não consigo atingir os critérios mínimos. Então, dentro da jornada, a empresa tem também a segurança de poder aplicar uma nova pesquisa, uma segunda pesquisa, caso ela não consiga na primeira,
tá? Sem nenhum custo aí adicional, só precisa estar em dia com as mensalidades mesmo da jornada. Então, se ela aplicar a pesquisa pela primeira vez e não conseguir atingir, depois de 4 meses, ela consegue aplicar uma nova pesquisa com direito a um novo diagnóstico. Por que 4 meses? Porque a gente entende que se a empresa aplicar uma nova pesquisa logo no mês seguinte, o resultado vai ser aí praticamente o mesmo. Então, a gente estipula esse prazo mínimo de 4, para que junto do nosso relatório e junto dos conteúdos que a gente vai disponibilizando, ela consiga fazer as ações aí de curto prazo, consiga entender o porquê de não ter sido certificada e aplicar a pesquisa de novo. Thaís, eu gostaria de agradecer em nome do Uniesp pelo compartilhamento de informações aqui conosco. Sem dúvida foram informações muito valiosas sobre esse prêmio, que é um prêmio tão importante para as empresas. Então, obrigada por sua participação e a gente se vê muito em breve nos próximos eventos do Uniesp. Um abraço. Conquistar é ter propósito, é movimento, é estar permanentemente inconformado, é enxergar além de fronteiras, é estar na frente, mas valorizar sua trajetória. Conquistar é marcar presença, é estar presente no futuro. Há 21 anos, o IESP escreve sua história na Paraíba e contribui com a formação de milhares de profissionais. Esse trabalho é reconhecido pelo MEC com conceito máximo em qualidade. Com esse desempenho, acumulamos mais uma conquista. Agora somos Centro Universitário. Somos mais, ainda mais IESP. Agora somos Centro Universitário Uniesp. Inscreva-se para o vestibular 2020 ou use a sua nota do Enem. Informações 2106-3835. Centro Universitário Uniesp. Presente no futuro. Olá, gente. Nesse momento, eu tenho a honra de convidar 2 representantes da Cicobi Nordeste, que conquistou o primeiro lugar no GPTW da Paraíba no ano passado, em 2019. Então, ela é hoje considerada a melhor empresa para se trabalhar na Paraíba. É uma honra para nós do Uniesp podermos compartilhar com todos os que se inscreveram no evento um pouco das melhores práticas dessa empresa que muito nos orgulha, né? Hoje, a Cicobi, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, possui mais de 4 milhões de pessoas físicas e jurídicas, oferecendo os mesmos serviços que um banco convencional, porém com um atendimento humanizado e uma conexão realmente avançada com o ambiente digital. Então, hoje ela é considerada a maior instituição financeira cooperativa do país. Então, é uma alegria para a gente poder contar com a participação de Gília Oliveira, que é gerente de suporte organizacional, e Williane Tomás, supervisora de gestão de pessoas. Sejam muito bem-vindas. Compartilhem um pouco conosco aí sobre a história da Cicobi, né, um pouco sobre o que é essa instituição e quais as suas melhores práticas, por favor, que conduziram aí à conquista desse prêmio maravilhoso GPTW. Oi, Suelen. Oi, alunos Uniesp. Muito obrigada pelo convite. Nós do Cicobi nos sentimos honrados em sermos convidados a participar desse evento com vocês, a dividir um pouquinho do que nós temos feito lá, porque nós acreditamos sim que isso pode mudar não só o ambiente de trabalho, mas a comunidade onde a gente está inserido. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Ótimo, obrigada. Willy. Olá, Suelen. Será um prazer compartilhar com vocês um pouco das nossas práticas e apresentar para esses profissionais e para esses alunos quais são os elementos que nos tornaram aí estar como melhor empresa para trabalhar na Paraíba. Que coisa boa, sintam-se à vontade. Bom, então nós trouxemos aqui um pouquinho que a gente gosta de dividir, que nós somos feitos de valores, né? O Cicobi é feito de valores. E não só, como eu falei na última fala, não só para o nosso cliente, o nosso cooperado, o nosso dono, mas também para quem faz parte, né? Quem emprega o seu conhecimento técnico para que toda essa engrenagem funcione. E isso está ligado à nossa essência, que é ser uma cooperativa. Então, a gente traz aqui um pouquinho
pouquinho do que é uma cooperativa, que é regida por 7 princípios básicos. Então, tem que acontecer de forma adesão livre e voluntária. Nós temos gestão democrática, porque são os donos que escolhem quem são os presidentes, quem faz parte do conselho de administração, a participação econômica desses membros, né? Todo mundo participa da cooperativa, todo mundo usufrui da cooperativa e dos seus resultados. Cada cooperativa, de fato, ela tem autonomia e independência para atuar da forma como ela acha interessante. Nós optamos em fazer parte do sistema, que é o sistema Sicoob, então as cooperativas integradas, elas, de fato, elas seguem todas as diretrizes desse sistema. Nós temos como premissa básica educação, formação e informação. Então, nós promovemos ações de desenvolvimento não só para o nosso corpo interno, mas para o nosso corpo externo também, e a gente une essa turma de informações relevantes do mercado. A gente atua com viés de intercooperação, então usamos serviços de outras cooperativas e de empresas locais para que a gente consiga massificar a questão do desenvolvimento econômico regional, e o nosso viés de interesse pela comunidade, que é o que a gente tem realmente do olhar mais robusto dentro das cooperativas, não só com aquela pegada de assistencialismo, sabe, mas com aquela pegada de que a gente precisa desenvolver a comunidade, que com esse desenvolvimento os recursos ficam na região e a região cresce. O propósito hoje é promover justiça financeira e prosperidade para quem faz parte do Sicoob e para a comunidade local. E isso também faz, por que eu estou batendo muito nessa questão de explicar um pouquinho do que é o Sicoob, que está alinhado com o nosso propósito, com a nossa visão de ser uma referência em cooperativismo e com a nossa missão de promover soluções e experiências inovadoras para os nossos cooperados. Porque a gente faz esse conjunto de ações, tudo que está interligado a isso é com esse objetivo, é que a gente possa crescer junto à comunidade local. Então, se a gente faz uma ação específica para os nossos empregados, para a família dos nossos empregados, se a gente massifica as ações e estratégias de gestão de pessoas, é pensando em que a gente pode realmente impactar o mercado de forma assertiva e mudar o cenário da comunidade local onde a gente está inserido. Então, nós temos realmente um propósito muito maior do que simplesmente ser uma empresa vantajosa ou uma empresa rentável economicamente, né? Como o Suelen também já contextualizou, né, o Sicoob, ele de fato, ele tem uma robustez de mercado interessante, né? Nós estamos representados nas 27 unidades da federação. Nós temos mais de 4,5 milhões de cooperados, essa marca já passou. Nós temos mais de 1.795 agências. Então, assim, tem cidades hoje onde só tem o Sicoob. Então, aqui na Paraíba, Prata, Monteiro, Ouro Velho, só tem agência do Sicoob. Então, é a única instituição financeira que abarca aquela população local. Então, a gente tem muita preocupação. Júlio, vocês avaliam se a agência é rentável? Também. Mas antes de avaliar se ela é rentável, se ela vai gerar retorno para o cooperado, a gente avalia se ela, de fato, vai gerar retorno para a comunidade local. E é por isso que a gente ainda mantém essas agências locais aqui. E aí, dentro desse desdobramento, nós temos o Sicoob Central Nordeste. Nós funcionamos em uma entidade de 3 níveis, então nós temos as cooperativas singulares, que são as cooperativas que atendem o público. Nós temos o segundo nível, que são as cooperativas centrais, que são as prestadoras de serviços para essas singulares, e um terceiro nível que nós temos confederação e banco, que elas trazem a robustez de mercado financeiro para nós. Então, a gente está ali no intermediário. Qual é o nosso papel? Pensar em serviços centralizados para as nossas cooperativas, seja de gestão de pessoas, seja de administração de pessoal, seja de área de negócios. Nós temos que pensar ações estratégicas para que lá, como a gente chama, na ponta, nas agências, eles estejam livres para pensar em estratégias de negócio, como atender melhor o nosso cooperado. E aí nós hoje temos 76 agências em todo o Nordeste, estamos representados nos 9 estados do Nordeste e mais de 86 mil cooperados. Então, assim, hoje a gente oferta N serviços. Aqui a gente tem um pouquinho demonstrando para vocês do que a gente coloca, mas a gente tem muito mais serviços aí a serem ofertados para as nossas cooperativas. Então, além da gente pensar no nosso cooperado, a gente pensa nas nossas cooperativas no ponto de atendimento. Por isso é tão importante a gente traduzir os nossos valores. E lá na central, como é que
como é que entra a estrutura de gestão de pessoas? Nós temos a nossa diretoria executiva, que é representada pelo Neilson, e a diretoria organizacional e risco, que é representada pela Karen. Temos uma estrutura de 3 gerências, que é uma gerência de negócios com o Taimi, uma gerência de supervisão com o Tiago e uma gerência de suporte organizacional que está comigo. E dentro da gerência de suporte organizacional, nós temos as caixas de prestação de serviço e a gestão de pessoas está encaixada lá. Então, a parte de suporte organizacional, ela cuida de toda essa estrutura de back-office, de retaguarda das cooperativas, e gestão de pessoas está lá. Não só gestão de pessoas, entendam que a gente não tem também esse olhar só operacional. Percebo que a gente tem ali uma caixa de responsabilidade social, a gente tem uma caixa de administração de pessoal, que aí já é a primeira chave que a gente deixa aqui. Nós entendemos que gestão de pessoas é uma coisa e administração de pessoal, folha, departamento pessoal é outra coisa, né, que há essa confusão no mercado e por isso às vezes a gente não consegue atingir o objetivo da estratégia de gestão de pessoas de forma tão eficaz. Então, nós entendemos lá que havia necessidade de segregar, segregamos, e isso também foi um dos pontos que trouxe um excelente retorno para nós, com a equipe. E dentro da equipe de gestão de pessoas, nós temos aí a carinha da turma que toca as ações no dia a dia. Essa turma de gestão de pessoas é responsável por desdobrar todas as ações de pessoas para o sistema e que chegue a mais de 1.000 integrantes do sistema diariamente. Então, nada do que a gente faz lá é pensando só na equipe da central, que tem 73 integrantes. O que nós fazemos lá é pensando na equipe Cicobi Nordeste, que tem mais de 1.000 integrantes. E isso é muito bacana, porque faz com que a gente realmente traga para dentro uma sensação de pertencimento, mas também traz para a gente um desafio enorme, porque nós temos equipes e pontos de atendimento a mais de 2.500 quilômetros da gente. Por exemplo, em Balsas, que é no interior do Maranhão, divisa com Tocantins, para vocês terem ideia. E aí, como é que a gente faz para as nossas ações de gestão de pessoas chegar lá também? Como é que eu vou pensar uma ação, por exemplo, de Dia das Mães, que possa abarcar essa turma com o menor custo, mas que eles se sintam reconhecidos com as ações? Então, esse é o nosso desafio diário, né, William? É o que a gente realmente tem feito aí diariamente, né? Nesse viés, eu vou passar um pouquinho mais de contextualizar para vocês o cenário, aí depois o William vai trazer para vocês os desafios que ela viveu. Eu assumi essa gerência em 2013, e eu sou contadora, pós-graduada em Direito Tributário, gente. Então, assim, quando você pega uma equipe de gestão de pessoas, com ações de gestão de pessoas, que você não consegue transformar em números, o gestor fica louco. Mas para que serve? Vão ficar fazendo festinha e frufru a vida inteira? Então, foi o primeiro conflito, né, que nós tivemos aí internamente. Mas eu digo hoje, e a gente chega nesse consenso, né, junto com o Willi, com a diretoria, que foi a ação mais assertiva, porque, de repente, se tivessem colocado na gerência alguém, e aí eu não estou legislando em causa própria, tá, gente? Mas se eu tivessem colocado na gerência alguém que já tivesse esse viés de gestão de pessoas, de repente a gente não tinha provocado tantas mudanças como nós fizemos de lá para cá. Por quê? Porque eu comecei a querer entender o quanto isso representava no nosso negócio na prática, né? O quanto isso gerava de resultado para os nossos dirigentes, que era sempre aquela cobrança, gente, Julie, o que gestão de pessoas está fazendo? Vocês viraram consultório psicológico, vocês vão ficar a vida toda fazendo recrutamento e seleção, vão organizar as festinhas, vão ficar só olhando para o passado, vão ficar com essa cultura um pouco mais assistencialista de gestão de pessoas. E aí eu me vi assim, eu não tenho nem o que responder nesse momento para eles, porque era o que estava acontecendo. A gente ficava ali remando e não saía do canto. Até que, na época, o Williane assumiu a unidade de gestão de pessoas, e a gente falou assim, Willi, nós vamos botar uma pegada mais de negócio em gestão de pessoas. Nós vamos deixar cada líder gerir a sua equipe, porque a gestão de pessoas não é do liderado, gestão de pessoas é da instituição, e aí nós vamos ensinar os líderes a gerir as suas equipes, porque gerir equipe paralela não é responsabilidade de gestão de pessoas. Nós vamos tentar trazer um RH mais digital, com uma visão mais de futuro. Vamos mudar
essa cultura de assistencialismo de gestão de pessoas e vamos trazer uma pegada mais focada no negócio. Eu quero resultado. Vai fazer o frufruzinho lá da ação bonitinha, o que isso vai representar em resultado para a gente no final do mês? E aí o Williane se viu louca, né? Pronto, colocar essa maluca agora aqui na gerência, o que eu vou fazer, como é que eu vou mudar o status quo da unidade de gestão de pessoas. E essa foto que representa a segunda do pessoal descendo correnteza abaixo, é bem o que a gente vive no dia a dia, né? Houve um momento de adaptação e aí a gente começou com isso, mudar um pouco o perfil da equipe de gestão de pessoas. Hoje a nossa equipe ela é multidisciplinar, então nós temos psicólogos, sim, nós temos pedagogos, nós temos gestores de RH, nós já tivemos engenheiros de produção, então a gente tentou mesclar uma turma dentro da unidade de gestão de pessoas, porque olhar para pessoas é comum a todos, a gente instrumentaliza todo mundo nos principais conceitos de gestão de pessoas, vamos dizer que isso é relativamente fácil. Agora, o que é mais complicado é trazer essa equipe de gestão de pessoas a estar mergulhada no negócio e ela atuar de forma estratégica com a equipe de negócio, que é o que a gente tem feito agora. Então, a Willy vai compartilhar um pouquinho mais da experiência do dia a dia em relação a isso e dividir aí, né, Willy? Depois passado do momento de susto, né? Agora, como é que a gente realmente reposicionou e o que a gente fez para melhorar a nossa equipe de gestão de pessoas? Show, Julie. Bom, então o primeiro ponto é a gente ter uma base, uma essência, né, voltada para a questão da gestão de pessoas. E aí, no Cicobi, Central Nordeste, esse aqui é uma política que ela abrange todo o Cicobi, então todas as centrais, que é aquele nível 2 que a Julie comentou no início, ela é abrangida por essa política. Então, o primeiro ponto é a gente ter uma base. Como conectar as ferramentas de gestão de pessoas junto com a liderança. Então, assim, instrumentalizar a gestão de pessoas com foco na liderança. Fazer com que o líder entenda que também faz parte do papel dele fazer a gestão de pessoas. Então, a nossa política, ela está baseada nas competências, e essas competências, elas norteiam todos os subsistemas de RH. Plano de carreira, gestão de desempenho, recrutamento de seleção, a humanização no ambiente de trabalho, a educação corporativa e aqui outros programas voltados para estagiários, aprendizes, enfim. Então, a gente primeiro instrumentalizou isso. E aí, a partir do momento que isso foi instrumentalizado, a gente conseguiu ter as definições de papel, o que é que comporta a gestão de pessoas, o que é que vai comportar na competência para a liderança. Então, gestão de pessoas hoje funciona como uma ferramenta para subsidiar as lideranças dentro do Cicobi Nordeste. E, na sequência, eu vou trazer para vocês algumas práticas que nós realizamos no dia a dia na central e que chega até essas agências através da nossa colaboração e das nossas atividades que são conectadas também com outras unidades. Então, assim, gestão de pessoas está dentro de uma gerência de suporte organizacional, que é PA de TI, é PA do administrativo financeiro, é PA da administração pessoal, de um jurídico, de responsabilidade social. Então, assim, nossas ações também desencadeiam que outras unidades também façam parte desse processo. Então, para que a gente tenha, vou já avançar um pouquinho aqui para vocês, mas, por exemplo, a gente tem todo mundo uniformizado nas nossas agências, então, para que isso ocorra, ele tem uma conexão de gestão de pessoas com a unidade de administração, com a unidade administrativa e financeira. Então, para a gente, o lema é cooperar para evoluirmos juntos. Então, a gente conecta essas ferramentas para que todo mundo consiga andar no mesmo barco. E é bacana, né, Willy, salientar que a gente tem uma máxima lá no Cicobi, que a gente não faz nada que a gente não consiga aplicar para todo mundo, né? Então, quando chega, olha, tivemos uma mega ideia, vamos fazer, sim, vai chegar a todo mundo, a gente consegue, com o recurso que a gente tem, chegar aos 1.000 integrantes do Cicobi. Então, se consegue, bacana, vamos continuar, se a gente não consegue, vamos trabalhar um pouco mais para a gente conseguir ampliar isso, né?
E todas esses subsistemas que a gente trabalha de gestão de pessoas, a unidade ela está integrada dentro de uma área e não vamos dizer assim, desmerecendo a estrutura de gestão de pessoas, foi proposital para que realmente houvesse essa integração com as áreas de negócio, com as áreas de produção, vamos dizer assim, para que eles entendam como é que funciona o nosso dia a dia do nosso produto e serviço, e o que a gente tem que entregar, na verdade. Porque muitas vezes o que a gente percebe no mercado é que o gestão de pessoas, RH, enfim, quando não está com aquele volume de ações operacionais impregnado nele, né, folha de pagamento, até porque as empresas normalmente são mais enxutas, né, e aí junta tudo ali para fazer na pessoa que eles chamam de gestão de pessoas, mas sobrecarrega a equipe de tal forma que ela não consegue vivenciar o negócio de fato. E vivenciar esse negócio é fundamental para a equipe de gestão de pessoas entender qual é o papel dela dentro da instituição. E aí eu trago para vocês uma experiência que nós tivemos, que quando a gente propôs segmentar, na verdade, quando eu fui convidada a vir para o Nordeste, eu sou capixaba, né, trabalhava na central do Cicobi de lá, e vim para cá implantar essas ações, a primeira proposta é, olha, vamos separar. Mas a questão da separação não era nem por esse viés de gestão de pessoas, que eu nem estava tão ligada a isso ainda, mas com a questão de entender que o que é operacional e o que é estratégico, e gestão de pessoas é estratégico, né? Não tem como dizer que isso é operacional. E aí colocar, Julie, tá, mas agora como é que os alunos, os profissionais que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Gente, é muita briga mesmo com a nossa diretoria, mas a partir do momento que a gente consegue instituir através de números, contra fatos e números, não há argumento que não se sustente. Então, é começar a fazer um estudo mesmo. Absenteísmo, o que isso está gerando de fato? Quem cuida disso? É departamento pessoal? É gestão de pessoas? Mas por que as pessoas estão desestimuladas a ir trabalhar e tem aumentado o índice de faltas, por exemplo? Então, há sempre uma ação por trás que a gente pode trabalhar de forma mais efetiva, que vai trazer um resultado bacana para o nosso negócio. Então, o discurso tem que ser massificado. Foram muitos anos aí a gente batendo para que, de fato, a gente chegasse no patamar que a gente está agora, de segregação total e de entendimento do perfil da equipe de gestão de pessoas dentro do Cicobi. E não é um trabalho fácil, nem todos os dirigentes entendem, mas ele é possível. Agora, como eu brinco com os meninos, vamos meter é uma caixa de Vespa por vez. Vamos meter a mão nessa caixa de Vespa, resolveu, abre outra. Porque enquanto a gente tiver essa abertura para discutir, aí isso sim pode ser uma vertente que vai garantir o sucesso da estruturação de gestão de pessoas nas entidades que a gente faz parte, né? E aqui já trazendo um pouco das práticas que nós realizamos na central aqui, isso chega até as nossas agências, né? Então, na prática, contratar e receber, a gente tem um foco que é proporcionar essa experiência bem alinhada à nossa identidade institucional, né? Aqueles valores que foram colocados. Então, assim, nós temos um padrão do uniforme, do nosso fardamento, onde a gente entende que isso é uma visibilidade para o mercado, quando a pessoa enxerga, a gente já enxerga nesses tons, nessas cores. Todos os empregados, eles recebem antecipadamente quem é o novo entrante, o novo empregado que está chegando. Então, a gente tira foto, informa qual é o nome da pessoa. Então, quando essa pessoa ela vai conhecer os ambientes da central, a gente já reconhece ele pela foto, ou ela já sabe o nome. Então, isso choca, às vezes, a pessoa que entra. Então, é sempre um depoimento muito favorável à ação que é realizada, porque a gente tem esse cuidado, a pessoa chega e todo mundo já sabe meu nome, como assim? Todo mundo já me conhece? Então, a gente tem essa prática, quando a pessoa entra, ele passa por todos os ambientes da central, conhece um a um, conhece as unidades, o que é que elas fazem. É abraçado por todo mundo, né, Willy? É abraçado por todo mundo, é verdade. E aqui um pouco do que a gente coloca na mesa da pessoa que entra. Então, ele tem um calendário,
ele tem uma agenda personalizada, ele tem um kit, ele recebe um kit boas-vindas. Então, os próprios colegas também da unidade escrevem mensagens. Então, assim, o que é que ocorreu com essas mudanças que nós fizemos em relação à gestão de pessoas? A gente percebeu que os próprios empregados que já estão, eles proporcionam novas ações. Então, hoje a gente já tem algumas ações estruturadas, processos estruturados. Então, aqui, um deles voltado para recrutamento e seleção, é o fechamento dessa ação, mas que os próprios empregados, eles já enriquecem a ação que é realizada. Então, tem todo o mínimo quando a pessoa entra. E a gente busca muito trabalhar junto com a liderança voltada para esse contratar e receber, que o líder ele é responsável pela escolha que é feita. A gestão de pessoas, ela atua com as ferramentas, numa triagem, entender qual é a experiência desejada, entender qual o perfil que o líder quer, mas a gente faz tudo nessa parceria com a liderança. A gente aplica nossas ferramentas para que a gente tenha um filtro mais alinhado, mas o líder ele é responsável pela escolha, pela definição, sempre junto com gestão de pessoas. E aí desencadeia nessa ação do contratar e receber. Então, assim, e aí, fazendo um negócio, né, com o resultado que a gente espera com essa ação, isso faz com que a gente diminua aquele impacto de adaptação inicial. Então, leva menos tempo para ele estar integrado ao ambiente Cicobi e automaticamente ele começa a produzir mais rápido. Então, percebam que também não é uma ação completamente, olha, nós adoramos receber, nós queremos que a pessoa chegue e seja muito bem-vinda à nossa equipe, mas nós também queremos que ela se sinta em casa o mais rápido possível para que ela consiga começar a aplicar as ações dela e começar a trabalhar no que a gente precisa também mais rápido possível. Então, foi uma forma que a gente conseguiu integrar o negócio com a ação de gestão de pessoas para que a gente tivesse um resultado mais efetivo. Aqui no Inspirar, né? Vinculando a nossa prática lá do Somos Feitos de Valores. Então, essa prática, ela está totalmente conectada com a nossa identidade institucional, principalmente com os nossos valores, e através de ações que a gente faz de maneira simples, a gente consegue fazer esse tipo de agregar para o empregado. Então, a gente acredita mesmo que esse valor do abraço que o Jim falou agora há pouco, de um sorriso e de um sonho realizado. Então, assim, nós estamos aqui mostrando um pouco das imagens, né? A nossa estrutura, a sede onde a gente está localizado, aqui o pertencimento, é uma palavra muito forte para os nossos empregados. Então, a gente sempre vincula que eles precisam se sentir pertencentes à nossa instituição. Então, todas as nossas ações estão vinculadas a esse tipo de sentimento. E aqui também algumas fotos voltadas para o PGD, e o PGD é o Programa de Gestão de Desempenho. Então, a nossa avaliação de desempenho, ela está estruturada dentro de um programa. Então, ela é cíclica, ela, quando finaliza, ela já recomeça. Então, não é um processo que a gente simplesmente aplica uma ferramenta ou um Excel, seja lá o que for, para consolidar uma nota sobre o empregado, mas sim toda uma construção que o líder faz do dia a dia, de feedbacks, de acompanhamento, de desenvolvimento individual, porque eu me desenvolvi de uma maneira, ele se desenvolve de outra. Então, a gente passa lá nos ambientes, a gente reforça algumas informações voltadas para o PGD e sempre apoiando a liderança nessas ações. E aí o bacana, né, colocar a nova sede, aí contando para vocês um pouco da história da nossa nova sede, é que nós realmente, como eu falei, nós completamos 25 anos no ano passado, e nós estávamos assim, sempre vivemos muito adaptados, nós tínhamos sede própria, mas era algo muito caseiro, né? Nós iniciamos numa casa que ficava lá na Avenida Coremas, no centro da cidade, e aí depois passamos por uma outra casa aqui em Manaíra, ali perto do shopping, mas tudo muito remendado. E aí havia essa expectativa, por sermos orçamentários, né, a nossa principal fonte de renda como Cicobi é de um rateio da estrutura que é feito para as nossas cooperativas. Então, a gente presta serviço para elas e elas pagam a gente para isso. E dentro desse rateio, era uma ansiedade muito grande da gente ter algo estruturado, um ambiente de trabalho bacana. E nós não tínhamos, a gente fazia o possível, mas nós não tínhamos algo tão estruturado.
E aí, em 2019, 2018, né, final, foi aprovado a gente adquirir a nova sede lá no empreendimento do DCT, e a gente pensou assim, nossa, que bacana, agora a gente vai ter uma sede de alto nível. E aí veio o primeiro choque de realidade, olha, vocês têm X para organizar essa sede. E aí, com isso, foi pronto, era 4 vezes menos do que seria, vamos dizer, minimamente necessário para ter uma sede bacana. Mas assim, vamos fazer. E isso contou com a participação de todo mundo, porque todo mundo vivenciou muito a construção dessa nova sede. Então, esses ambientes que vocês veem a foto, altamente futurista, era uma conquista, era uma comemoração a cada vez que a gente liberava, né, as fotos da evolução da obra, e culminou com o prêmio. Então, assim, foi muito relevante para a gente nessa questão do inspirar, a motivação de nós termos sido agraciados com a nova sede e com a premiação. Então, e trouxe para a gente uma responsabilidade muito maior, de olhar, olha, se num cenário que não estava tão adequado anteriormente nós conseguimos, daqui para frente o céu ainda é o limite para a gente pode ir muito além. E o bacana é que realmente isso foi compartilhado entre todos. Essa plaquinha de pertencimento, ela segue a gente para tudo quanto é canto que vocês veem. Acho que vocês viram lá na comemoração, a gente queria levar todo mundo, né, o ano passado, mas não deu. Mas assim, ela segue, é o que representa, e a gente tem aí um grupo muito engajado, fazendo parte do Cicobi, e isso é muito bacana. E eu me recordo quando já estava próximo da gente se mudar para essa nova estrutura, já estava todo naquela ansiedade. A gente fez uma ação bem bacana, o pessoal fazia uma visita antes para conhecer o ambiente. Então, eles ficavam recebendo, assim, informações e imagens pequenas, para também não ver tudo de uma vez, não estragar tanto a surpresa, mas depois a visita, assim, brilhou os olhos de todo mundo. Bom, aqui também na prática falar é um ponto muito importante, a comunicação dos pilares que apoiam um dos valores mais importantes do Cicobi, então também focado na questão de transparência. Então, nós temos isso muito forte dentro da nossa estrutura, de ser muito transparente, e nós temos uma questão bem bacana, que assim, a nossa diretoria, eles sabem, conhece todo mundo pelo nome, fala com todo mundo, então a gente tem uma linha muito focada nessa questão de comunicação. Então, temos constantes reuniões com as lideranças, então, as gerências conversam com a liderança o tempo inteiro, o nosso espaço de trabalho, os líderes, eles sentam junto com as equipes, então, não existem barreiras, não existem paredes que ali não deixam com que a gente esteja no dia a dia da equipe, vivenciando. Temos um campo da extranet, onde a gente consegue se comunicar com todo mundo do Cicobi Nordeste. Então, todas as informações relevantes, elas estão na extranet. No Escutar, nós temos um programa chamado Você Tem Voz, onde a gente assegura que todos os nossos processos eles possam ser compartilhados e que as pessoas possam também fazerem perguntas, é onde a gente consegue medir muitas ações, é onde a gente consegue também balizar, criar novas ações que são sugeridas pelos empregados. Então, aqui como um dos exemplos que eu citei, né, liderança senta com a equipe, então aqui é um momento onde o líder está fazendo um alinhamento do próprio dia a dia, então vinculando isso com o nosso programa de gestão de desempenho, a gente não espera um momento para que o líder vá lá, agende uma sala, para ter um feedback com o empregado. Essa fase do feedback, ela é importante para a formalização, mas o feedback ele tem que ser diário. Então, no dia a dia, a liderança senta com a equipe falando o que foi positivo, o que precisa melhorar, quais foram os impactos que nós tivemos no dia a dia, em relação às entregas e aos resultados. E aqui também a gente vincula um exemplo voltado para a nossa pesquisa de humanização das ações de 2019, nós tivemos um índice aí de satisfação de 89% por parte da nossa equipe. Então, isso é uma prática muito bacana que a gente realiza na central. Aqui, vinculado à prática agradecer, o nosso objetivo é fazer com que todo mundo se sinta valorizado e reconhecido. Então, são algumas ações onde a gente consegue proporcionar esses momentos. Nós temos um evento nacional chamado Vende Cicobi,
e lá onde é repercutido os resultados dos nossos produtos e serviços. Então, lá os empregados são as agências, as cooperativas, elas são reconhecidas, e a gente leva também o nosso time da central aí da área de negócios para vivenciar esse momento do resultado, das entregas, onde eles participam e brindam ali se sentem, né, valorizados e reconhecidos com as ações que foram realizadas durante o ano. Nós temos um momento aqui no final de ano, onde a gente proporciona café, faz um kit natalino, para que a gente possa chegar até as famílias também dos empregados. Isso é algo que a gente reforça como importante, que a família também consiga enxergar o nosso ambiente, as nossas ações. O Destaque Sicoob é um momento que ocorre aqui com os empregados, dentro da nossa confraternização. Aqui a gente estabelece algumas categorias, onde os empregados que votam nas pessoas, não tem momento aqui de acontecer de venda, tá? Ninguém pode se vender aqui nesse momento, mas todo mundo é listado, todo mundo pode participar, e os colegas identificam dentro daqueles valores que a gente descreve, das categorias, quem são as pessoas que melhor representam nesse momento. Então, aí uma fotinha de uma parte dos destaques, para vocês pensarem. Bacana. Aqui nas ações de desenvolver, nós temos o Sicoob Universidade, que é uma universidade corporativa, uma universidade sistêmica, onde nós temos mais de 200 soluções educacionais dentro dessa ferramenta. É um dos pontos que está nos auxiliando muito nesse momento onde nós estamos home office. Então a gente está ajudando muito as cooperativas que estão lá no dia a dia atuando, como também a central, que precisou fazer esse tipo de adequação. A ferramenta está sendo muito importante para as ações de desenvolvimento. E essa universidade corporativa, ela casa também com as ações voltadas do PGD. Então, na hora que eu preciso também atuar no meu plano de desenvolvimento individual, eu posso ter como uma das alternativas o próprio Sicoob Universidade. Eu organizo minha agenda, organizo meu horário, eu escolho as ações que eu posso realizar, e também nós temos trilhas voltadas para as suas posições, com os cargos. Aqui a gente também trabalha o desenvolvimento das crianças. Aqui são filhos de empregados que participaram de uma ação voltada para a educação financeira. Então, a gente também desenvolve as crianças, que a gente entende que eles serão o nosso futuro. Aqui um pouquinho da Academia de Líderes. Nós temos uma ação específica voltada para a liderança do Sicoob Nordeste. Então, aqui uma ação voltada para uma questão comportamental, que foi trabalhada. E nós temos também aqui uma das ações que a gente trabalha, que é facilitadores de aprendizagem, onde nós tivemos aí a oportunidade também de ser reconhecida numa premiação da BRH, no Prêmio Ser Humano. Muito bacana, muito interessante mesmo. Obrigada. Aqui no Cuidar, a gente também trabalha algumas ações voltadas para a Semana da Saúde, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, práticas do dia a dia também que o pessoal precisa observar em relação à postura. Então, a gente trabalha essas ações no dia a dia junto com as cooperativas, junto com a central, e isso também chega até as cooperativas. Então, a gente sempre tem esse cuidado com os empregados para que todos possam sentir e fazer essa diferença, né, através das nossas ações de cuidar. Aqui no Celebrar, a gente acredita que toda conquista ela deve ser celebrada. Então, nós temos aqui um pouquinho das ações do Dia das Crianças, onde a gente leva todos os filhos dos empregados, e aqui ele já sai assim: quando é que a gente volta? Quando a gente volta? Eu quero trabalhar no seu trabalho. Com certeza. Quando é que vai chegar aquele convite do Sicoob para a gente no Sicoob? Então, eles também conhecem toda a nossa estrutura, vai até a mesa lá do pai, da mãe, conhece a equipe que trabalha com o papai e com a mamãe, é bem legal. Aqui também uma ação que a gente realizou, que foi pegar a imagem dos nossos empregados quando eram crianças. Então,
Os filhos também puderam ver isso lá na tela, reconhecer o pai, reconhecer a mãe nas TVs corporativas. E aqui um momento também da nossa celebração do GPTW. No compartilhar, a gente acredita que crescemos juntos, temos voz ativa e compartilhamos resultados. Aqui um pouco do nosso momento do café natalino. E nós temos uma ação muito bacana, que é a ação da família no ambiente de trabalho. Então, a cada bimestre, as pessoas podem inscrever seus pais para conhecer o nosso ambiente, conhecer as pessoas com quem a gente divide o nosso dia a dia. E lá eles conhecem a história do Cicobi, eles conhecem como é que o Cicobi repercute no dia a dia para eles também, tendo em vista que nós somos cooperados, então a gente faz esse tipo de link com o negócio. E aqui depois os familiares passam também todas as áreas da central, com esse intuito de conhecer as pessoas que fazem parte ali do dia a dia dos seus filhos. Isso é muito bacana. E é isso. Nós fazemos essas ações voltado para a questão de ferramentas para os líderes. Então, todas essas ações aqui que foram tratadas, os líderes, eles são apoiadores e nos auxilia na execução do dia a dia, para que a gente consiga fazer essa mensuração com o retorno do nosso negócio. Né, e com isso a gente entrega pessoas muito mais engajadas e preparadas, né, para fazer realmente acontecer do nosso negócio no dia a dia. Então, isso tem refletido diretamente no nosso resultado. Dentro do sistema Cicobi, nós somos a central dos últimos 3 anos que mais tem crescido, né, em pontos percentuais. A gente cresce uma média de 5, 6 pontos percentuais acima da média nacional. Então, significa que está dando certo, né? Meninas, eu gostaria de agradecer em nome do Uniesp a generosidade de vocês por compartilharem essas práticas conosco. O prêmio, sem dúvida, é só o reconhecimento do que vocês já vêm fazendo. Vocês estão, de fato, no caminho certo, né? Então, a gente tem que se preocupar em desenvolver boas práticas, mas, sem dúvida, também se preocupar com os resultados dessas ações. E o que a gente percebe quando começa a estudar empresas que cuidam bem dos colaboradores é que, de fato, esses colaboradores, eles passam mesmo a ficar muito mais engajados com esse sentimento de dono do próprio do negócio, né? O que faz com que eles também procurem buscar os melhores resultados, e isso é muito natural. Faz com que a gente sinta até saudade de voltar das férias para o trabalho. Então, isso realmente é maravilhoso, né? Então, tão de parabéns, de fato, queria agradecer e convidá-la já para os nossos próximos eventos presenciais. Sintam-se abraçadas, apesar da distância, e contem sempre com o Uniesp para o que precisarem, tá? Somos parceiros. Muito bem, muito obrigada. Em nome do Cicobi, a gente agradece, né, Willy? E estamos à disposição. O que vocês precisarem, que a gente compartilhe, que a gente esteja junto com vocês, podem contar conosco. A nossa ideia é justamente essa, é massificar essas práticas para que não fiquem somente no Cicobi, para que nós tenhamos aí dificuldade, vamos criar dificuldade o pessoal do GPTW escolher qual é a melhor empresa na Paraíba, porque vão estar todas no mesmo nível. Então, a ideia é essa, contem com a gente. Obrigada, Gil. Obrigada e conta com a gente mesmo, tá? Foi excelente poder compartilhar um pouquinho das ações que nós fazemos, né, Julie? Com certeza tem muito mais, mas fica para a próxima, fiquem aí na expectativa e a gente se vê no próximo evento. Obrigada, meninas, fiquem bem. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Oceans in between us couldn't keep us apart. Mountains in the distance couldn't bury our love. Agora eu sirvo quando alguma boca te dispensa. Quando o nível rádio da carência não achar ninguém, cê quer me ver. Quem tá muito feliz, faz barulho aí! Tira o pé do chão, tá comandando!
com a Carol Beniz, que é do Grupo Elfa, gerente de gestão do Elfa. A Elfa, que é uma empresa genuinamente paraibana, que nasceu a partir de um estoque de medicamentos no quarto de um dos filhos de um fundador e hoje, sem dúvida, é referência em medicamentos no Brasil. Então, em nome do Uniesp, eu gostaria de agradecer, Carol, por ter aceito o nosso convite em participar desse momento difícil para todos, de crise, mas nós mantemos nossa programação, né, e o objetivo é compartilhar nesse evento as melhores práticas de gestão de pessoas de empresas como o Grupo Elfa. Então, por favor, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Suelen. Eu fico muito feliz, lisonjeada aí de participar desse evento, representando ao Grupo Elfa, né? Então, como a Suelen falou, eu sou gerente de gestão do Grupo Elfa. É uma área que eu estou muito feliz em estar atuando, porque realmente tem as pessoas no centro como protagonistas, e contar um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente realiza na nossa rotina para realmente ser uma empresa de referência na gestão de pessoas. É o 5º ano que a gente participa e consegue o selo de GPTW, né? Estamos entre as melhores empresas para se trabalhar. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês do que a gente realiza nas práticas, na nossa rotina de gestão de pessoas, para realmente ter pessoas engajadas, entusiasmadas e gerando resultado, né? Então, é um pouco de uma apresentação que a gente realiza na rotina, compartilhar aí algumas práticas que realmente faz com que a Elfa seja uma empresa excelente para se trabalhar. Tá? Então, nós somos uma empresa de soluções em saúde a serviço da vida. Esse é o Grupo Elfa. Estamos encarreirando aí, como eu falei no início da apresentação, pelo 5º ano consecutivo na GPTW, e a gente é muito feliz com esse reconhecimento. Nosso negócio é realmente ser uma conexão estratégia da indústria ao paciente no mercado de saúde brasileiro. Então, como vocês conseguem ver aí, visualizar na tela, essa figura representa bem o que é a Elfa, qual que é o negócio da Elfa, né? Então, ainda em construção, porque é algo que realmente a gente está aumentando o nosso portfólio, aumentando nossa visão de mercado. Hoje a gente está presente aí no varejo, com toda a parte de distribuição de medicamentos, logística hospitalar, e a gente faz também a gestão dos pacientes para as operadoras de planos de saúde. Então, esse é um pouco do nosso negócio, ainda em construção, porque é algo que está expandindo, crescendo, ano contra ano. A gente faz muitas aquisições, muitos M&As, então o nosso negócio cresce bastante, ano contra ano. Nós somos aí uma referência em crescimento, né? Então, viemos de uma empresa, como a Suelen comentou no início da apresentação, empresa paraibana, uma empresa familiar, né? E aí a gente tinha um faturamento lá atrás, em 2013, antes de ter o fundo de investimento, de 600 milhões, 300 milhões no ano de 2013, crescemos aí em 2019 para 2,1 bilhões, então maior taxa de crescimento do mercado. Para que a gente consiga realmente atingir resultados, ser recorde de venda, ter um faturamento sustentável, a gente precisa realmente do engajamento e do foco das pessoas. Então, como eu falei, né, a gente sai de uma empresa familiar e passa a ser uma organização presente em praticamente todo o território nacional. E aí a gente precisa de uma estabilidade, a gente sai daquele patamar de tentativa e erro, a gente precisa realmente trabalhar com estabilidade, sustentabilidade, melhoria contínua, realmente ser assertivo, para que a gente possa realmente ter sempre resultados crescentes e sustentáveis. E aí vamos entender um pouco como que a Elfa faz isso para realmente conseguir se manter atuante, atingindo resultado e ter pessoas realmente satisfeitas em trabalhar no nosso dia a dia, né? Então, primeiro entendendo, separando e se preparando como que a gente quer chegar lá.
a área de gente, ela influencia, a gente sai um pouco daquela visão do RH tradicional, que o RH realmente só estava nas empresas para recrutar, né, fazer recrutamento e seleção. E a gente tem um RH na Elfa extremamente estratégico, que participa do planejamento estratégico, que toma decisões, que influencia realmente o nosso negócio e tem uma relevância super significativa. A gente tem uma diretoria de gente e gestão dentro da organização e que tem várias influências, né? Dentro de todas, a gente consegue permear por todas as áreas de negócio. A nossa visão realmente é ter o melhor nível de serviço e a nossa missão é distribuir um amplo portfólio. E aí a gente coloca um pouco aqui dos selos que a gente já conseguiu atingir. A nossa cultura é uma cultura extremamente enraizada, sólida e que faz com que as pessoas realmente acreditem. A nossa cultura é o nosso jeito de ser, é o como a gente faz. Eu acho que a questão da cultura, ela representa muito bem, seja regiões, determinados lugares. Então, a cultura da Elfa é um jeito particular, realmente, de fazerem as coisas acontecerem, e a gente passa por transições muito significativas quando a gente faz aquisições, né, de novas empresas e consegue manter a nossa cultura enraizada. Esse ano, quando a gente fez a pesquisa de engajamento, inclusive, tiveram mais 2 empresas que participaram da pesquisa que foram novas adquiridas. Uma empresa no Sul e uma empresa em Recife. Com culturas diferentes, com caminhos que já tinham sido traçados, e realmente a gente consegue perceber que a nossa cultura, ela é predominante, ela é realmente mantida para que a gente consiga ter pessoas aí sempre satisfeitas e fazendo o melhor para o nosso negócio, né? A gente tem alguns mandamentos, e aí eu vou escolher um deles, porque eu acho que esse público que está aqui nos assistindo tem tudo a ver, né? Que é crescer e evoluir juntos. Eu encarreirei na empresa anterior, que eu trabalhei 16 anos, pelo programa de estágio. Acredito demais que jovens empreendedores realmente têm muito a agregar nas organizações. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu acho que quando a empresa cresce, tenho certeza, quando a empresa cresce e que valoriza seus funcionários, a empresa cresce e o funcionário cresce junto, né? A gente consegue identificar talentos dentro de casa que se destacam e têm grande potencial para crescer, assumir novos desafios e se destacarem na nossa organização. Então, esse é um valor que eu destaco, né, que é crescer e evoluir juntos, porque eu acho que se assemelha muito com o que a gente está vivendo, com o que a gente realmente faz no dia a dia, fora todos os outros, obviamente, mas eu queria destacar esse valor, porque eu acho que tem muito a ver com a nossa interação aqui também. E aí a gente tem excelência em servir, inovação produtiva. A gente é uma empresa que está sempre inovando com tecnologia, construindo sempre uma sociedade melhor. Então, a gente tem uma área de responsabilidade social que faz algumas ações aí com a sociedade e, obviamente, o compromisso com o nosso resultado, né? Então, ter foco, ter disciplina para que a gente consiga realmente alcançar resultados extraordinários. E aí a gente vem falando muito dessa questão, né, de colocar a pessoa no centro, de ser protagonista, de cada um realmente ter o seu papel em destaque. Então, eu acho que esse é o alvo de tudo mesmo, né? Colocar a pessoa no centro. O ser humano, realmente, ele conseguir, a gente só consegue resultados, a gente só consegue destaques, se realmente as pessoas estiverem no centro do negócio. São as pessoas que fazem resultado. De nada adianta a gente ter disciplina, ter metodologia, se as pessoas não estão motivadas, elas não acreditam naquele propósito. Então, é um pouco de uma consequência. As pessoas motivadas, engajadas, no centro, fazendo realmente a coisa acontecer, o resultado ele vem como uma simples consequência.
E aí a gente fala muito sobre como funciona essa questão do impacto e influência, né? Quais são os fatores de motivação, que nem sempre o que motiva desmotiva. E aí a gente classifica alguns fatores de motivação que está relacionado ao desenvolvimento, autonomia, reconhecimento, crescimento e realização pessoal, porque nem sempre o que é adequado, no meu caso, é adequado para a Suelen, vai ser adequado para alguns de vocês. Para que realmente eu tenha impacto e influência, para que realmente eu me sinta motivada, muitas vezes eu tenho que ter desenvolvimento, eu tenho que ter um reconhecimento do meu líder, mas para outra pessoa, não. Então, isso é muito relativo e a gente precisa estar o tempo inteiro entendendo as nuances da nossa equipe para realmente conseguir atender e customizar quais são os fatores de motivação para cada tipo de perfil, né? Então, a gente coloca aí realmente qual que seria a escala, né? Então, um pouco do que a gente faz como institucional quanto empresa, o líder imediato, os colegas e o líder imediato. Então, a gente consegue perceber que o líder imediato tem uma influência muito grande nas suas equipes. Quando as pessoas deixam, muitas vezes, as organizações, elas não deixam a organização de fato, né? Ela deixa o líder, ela deixou de acreditar, ela deixou de entender que aquele líder realmente tem influência, faz parte de um desafio de inspiração. Então, o líder, ele tem que ter esse papel realmente de protagonismo na gestão dos seus liderados. Ele tem que realmente ser a cara daquela equipe para que aquela equipe realmente consiga ter realmente uma empatia, uma consolidação. Então, a gente fala muito sobre isso. Apesar da área de gente e gestão, ela está ali permeando e influenciando, o resultado é totalmente dependente do líder, né? Ele que vai realmente ter a maior influência aí sobre a gestão das equipes. E aí, ser líder não é fácil, né? Nem todo mundo tem esse dom, digamos assim, de ser líder, mas é muito prazeroso também. Então, a gente usa muito uma frase que é muito inspiradora do Márcio Fernandes, que é um grande líder, né? Já foi considerado muitas vezes aí o melhor líder do Brasil, né? Então, ser líder é ser feliz. Então, é realmente fazer o interesse genuíno, acreditando nas pessoas, desdobrando desafios e entendendo realmente a questão da realização pessoal de cada um. Tá? Aqui. Oi? Sim, excelente. Ah, legal. Excelente. Aqui a gente fala um pouco das dimensões da própria pesquisa da GPTW, né? Quais são, o que é que os funcionários, a gente busca muito entender o que é que os nossos funcionários, eles têm a dizer em relação a algumas percepções relacionadas a respeito, credibilidade, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Eu vou destacar aqui a questão do orgulho, porque a gente fez, inclusive, a pesquisa da GPTW recentemente, e a gente consegue perceber essa dimensão num destaque muito considerável. Primeiro, as pessoas têm muito orgulho de trabalhar em uma empresa de origem paraibana, né, que veio de uma empresa familiar e que tomou proporções nacionais, e hoje a gente é uma empresa referência no mercado nacional de distribuição de medicamentos. Então, as pessoas têm muito orgulho de trabalhar na Elfa. Eu vou falar em nome de todos eles, porque realmente é algo que eu tenho bastante, é ter orgulho de trabalhar em uma empresa que leva saúde, né, para a vida de milhões de pessoas. Dentre as outras também, a gente vai contar aqui um pouquinho de como que a gente faz para entender e a evidência, como é que a gente realmente realiza isso na prática. A gente tem algumas práticas culturais, que aí está representada nessa figura, que aí é bem, tanto da área de gente gestão, como da liderança como um todo. Então, as nossas práticas culturais são contratar, receber, a gente adora inspirar, falar, escutar, agradecer, cuidar, celebrar, desenvolver e compartilhar. Então, essas são as práticas que realmente a gente foca e desenvolve no nosso dia a dia de rotina da Elfa, tá?
E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue demonstrar para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, que a Elfa realmente é uma empresa de imparcialidade? Então, a gente realmente promove as pessoas conforme o seu potencial, reconhecimento, meritocracia, e aí a gente tem alguns programas de desenvolvimento, de escolaridade, de treinamentos. A gente faz uma avaliação de performance para acompanhar realmente quais são as lacunas, os gaps de cada colaborador, de cada funcionário, e desenvolve um plano de desenvolvimento individual. Para cada lacuna, a gente traça uma ação e busca reverter isso de alguma forma, né? Então, a gente acompanha a questão de entregas dos resultados consistentes, valoriza demais a questão da meritocracia. O funcionário, ele cresce conforme a velocidade dos seus talentos. E aí, um pouco dos programas que a gente tem internos, eu falei no início da apresentação, a gente tem, inclusive, já fiz algumas apresentações em universidades sobre o programa de Jovem Talento. É um programa voltado para os universitários, é um programa de estágio que tem uma bagagem um pouco diferenciada dos estagiários tradicionais. Eles são direcionados para realizarem um projeto dentro da Elfa e são acompanhados ao longo do ano. E a taxa de sucesso de contratação desse programa é bem considerável. A gente tem também um programa que chama Pratas da Casa, que são funcionários que têm alto potencial e que se destacam nas suas funções, e aí são colocados também em algum projeto para a gente endereçar o encarreiramento, assim como o programa de acelerações. Eu faço parte, eu sou gerente, mas faço parte também de um programa de desenvolvimento gerencial dentro da Elfa. A gente chama apesar de não estar aqui na tela, mas a gente tem um programa chamado de People Bet, que são programas para sucessão de carreira. Hoje eu sou gerente, mas quero ser uma diretora. E aí a gente tem todo um programa de desenvolvimento traçado com treinamentos anuais para a gente acompanhar como é que funciona o desenvolvimento e o encarreiramento desses potenciais, vamos chamar assim. Esse é um pouco, um fluxo que a gente gosta muito e apresenta em todos os nossos treinamentos, é um fluxo de gestão de pessoas. Então, esse fluxo é uma trilha de encarreiramento. A gente fala muito sobre isso, né? Que a questão é uma engrenagem. Para que os processos realmente fluam e deem certo, a gente, desde o iniciozinho lá do treinamento e desenvolvimento, desde quando a gente faz o recrutamento e seleção, a gente desenvolve essas pessoas, reconhece, remunera, faz avaliação, identifica lacunas e faz o feedback, se é positivo ou negativo, com trilha de encarreiramento ou não, se a pessoa ainda precisa de se desenvolver, e aí consegue manter todas as engrenagens, desde o recrutamento e seleção até a avaliação de performance desse colaborador. Então, é uma trilha que a gente segue realmente, com passo a passo, de como é que a gente faz a gestão de pessoal dentro da Elfa. Ainda falando de imparcialidade, a gente tem muitos programas de reconhecimento. Então, é algo que a gente faz tanto institucional como algo que faz parte, inclusive, da iniciativa dos gestores, dos próprios colaboradores. Nesse momento aí de pandemia que a gente está vivendo, a gente conseguiu perceber nos nossos funcionários um senso de pertencimento muito forte. Então, hoje, 90% dos nossos funcionários estão trabalhando de home office, mas a gente tem também os funcionários que estão na linha de frente, que são o pessoal que realmente tem que fazer a coisa acontecer, fazer a distribuição dos medicamentos. Internamente mesmo, as pessoas fizeram um reconhecimento a essas pessoas que estão na linha de frente, e foi, assim, muito natural, foi muito espontâneo. E aí a questão do reconhecimento, de comemorar datas, é algo muito forte. Então, a gente faz reconhecimentos de tempo de casa, os funcionários que fazem 1, 5, 10, 15 anos, a gente solta um e-mail marketing comemorando, tem um mimozinho que esse funcionário recebe. Aniversariantes do mês recebe uma comunicação também, uma agenda, sempre um brinde. Todas as datas comemorativas, elas são destacadas e são compartilhadas no grupo inteiro. Então, a gente colocou aqui alguns exemplos
Dia das Crianças, Dias dos Pais. A gente fez um lindo evento agora de Dia das Mães. A gente disponibilizou um mimozinho na casa de todas as nossas funcionárias que são mães. Fizemos uma reunião remota de reconhecimento, foi super emocionante. Foi muito legal, muito emocionante, assim, fazer, mesmo que virtualmente, a gente conseguiu se fazer presente, né, com os nossos funcionários. Então, foi algo, assim, que nos encheu de orgulho, que nos enche de entusiasmo mesmo em fazer esse tipo de reconhecimento com as pessoas, com o nosso time, né? Então, aqui são algumas das ideias de práticas que a gente executa na nossa rotina. A gente falou bastante, né, das pessoas no centro, de ter destaque, e tudo isso é muito em função de atingir resultados também sustentáveis, né? Nós somos uma empresa focada em resultado. E aí a gente sempre faz uma divulgação mensal de como que fica que estão as metas coletivas, as metas de cada funcionário individual. Então a gente consegue acompanhar ao longo do ano como que estão os resultados. Então esses são os tipos de comunicação que a gente faz, reunião de resultados mensal, envia através do e-mail marketing, faz uma divulgação no Gestão à Vista. Então o funcionário ele consegue perceber que o resultado da empresa, ele é divulgado, ele é claro e ele é justo. E aí ele consegue trabalhar motivado para atingir tanto o seu resultado individual como da organização como um todo. Ô, Suelen, você vai me monitorando em relação ao meu tempo aí, tá? Ok. Luciano, por favor, nos finalize. Eu confesso que, como foi a primeira gravação, eu não controlei aqui. Finalize, por gentileza, para a gente. Eu creio que nós começamos aí... A gente já está em 20 10h35. 20 minutos de apresentação. Já estamos em 20 minutos? Ok. Quantos slides faltam? Faltam, no caso, 6 slides. É só para se dar um feedback, Luciano, aproveitando esse momento. Eu não estou interrompendo, porque eu estou sentindo que minha voz está chegando depois, é isso? Ela chega depois, né? Então é melhor eu deixar ela à vontade, e aí no final só agradeço, né? Certo. Legal, então. Só um minuto, viu? Sueli. Só um minuto. Você vai contar de 1 pra até dar um 10 feedback. e a gente vai continuar. Que eu vou tirar aqui. Tá bem. Conte de 1 até 10 aí, pode começar a voltar a falar, porque a gente vai cortar essa parte da gente. Perfeito. Só um momentinho, Carol, só para lhe dar um feedback, tá muito interessante, tá? Eu acho que você não está me vendo, né? Não estou lhe vendo. Bacana. Então, vamos tentar continuar de onde estávamos. Vamos contar, então, de 1 até 10 agora, né? E aí você fica à vontade, Carol, para começar. Para continuar. Tá. Bom, então vamos voltar aqui. Eu estava falando sobre a questão de divulgação de resultados. Outro ponto que a gente fala bastante, algo que a gente reforça muito, é a questão da comunicação. Então, a gente faz muita divulgação de comunicação nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, no próprio WhatsApp. A gente é uma empresa realmente que a gente falou de ser tecnológica, é uma empresa jovem que está sempre se modernizando em relação a forma de se comunicar. Inclusive agora, nesse momento de pandemia, a gente vem mantendo todas as nossas agendas de reuniões e treinamentos online. A gente fez alguns treinamentos, alguns webinars muito bacanas aí, para a gente conseguir manter a nossa agenda, o foco nos nossos funcionários, e se modernizando, se virtualizando, né? Então, é uma prática que a Elfa já fazia, e agora vem mantendo isso muito mais forte. Algumas ações de comunicação que a gente faz dentro da nossa organização é bate-papo com o nosso presidente. Então, existe um momento em que alguns funcionários que fazem a inscrição conseguem ter um bate-papo com o nosso CEO, o nosso presidente, né? Então, é bem legal. Toda a parte de comunicação, gestão à vista, divulgação de resultados, a gente tem um canal muito forte que é o nosso e-mail marketing. A gente divulga todas as nossos eventos, nossas agendas, nossas informações de resultado através desse canal.
é muito acessado e as pessoas realmente conseguem sentir que são comunicadas de tudo que está acontecendo na empresa, né? Então, é algo que é bastante valorizado dentro da Elfa. Um outro aspecto que a gente avalia é a questão da camaradagem, né? Sinto que estamos todos no mesmo barco. É algo também que a gente consegue perceber notoriamente, claramente, que as pessoas sentem esse senso de pertencimento, que a gente realmente está remando todos juntos numa mesma direção. O sentimento de dono dentro da Elfa é muito forte, as pessoas realmente se sentem dono daquela atividade, dentro da sua área de trabalho, né, dentro do seu posto de trabalho. Então, a gente preza muito pela comunicação transparente, uma cultura muito bem definida, um planejamento estratégico alinhado com as diretrizes. A gente realiza o nosso DPM, que é uma reunião estratégica anual com toda a liderança, e é onde a gente define projetos e as metas ao longo do ano, né? Então, a gente fez, inclusive, esse evento no dia 14 de fevereiro. Então, no dia 14 de fevereiro, toda a liderança já sabe qual é o direcionamento, já sabe quais são os objetivos da empresa, e essa definição é feita logo no início do ano, né? Então, essa clareza, essa comunicação, essa definição de qual é a estratégia da empresa, a gente busca valorizar isso bastante. E aí, um dos valores que a gente falou logo no início, né, do crescendo e evoluir juntos, os líderes realmente reconhecem os erros que não são intencionais, é o erro que a gente julga como honesto, como parte do negócio, né? Eu acho que ouvi isso também do Paulo Alvarenga, que a gente, como líder, a gente também pode errar, só que a gente tem que errar rápido para corrigir a rota e já fazer correto, né? Então, o erro honesto, ele é totalmente permissivo, ele faz parte do negócio, mas a gente precisa errar, corrigir a rota e aprender rápido com o nosso próprio erro, né? Então, é algo que a gente leva isso como respeito, e a gente investe muito em treinamentos, elaboração de políticas, construção de fluxo, formação da nossa liderança, avaliação de gente, é algo que para a gente é algo muito sério, que a gente foca. E aí tem alguns programas que a gente conduz, que é a Unielfa. Nós temos dentro da Elfa uma universidade corporativa, onde a gente faz toda a parte de treinamento para todos os nossos executivos, para o time operacional. Então, a gente coloca realmente a pessoa no centro, e aí a gente faz tudo isso para conseguir incentivar o encarreiramento, o desenvolvimento da nossa equipe, tá? Então, a gente tem bolsa de estudos, a gente faz alguns treinamentos voltados para a liderança e outros voltados ao operacional. A gente tem o iPad, que faz o direcionamento, é uma plataforma de treinamentos online, onde ficam disponíveis vídeos, treinamentos, mensalmente para todo o nosso time ficar acessando. Então, é algo que a gente valoriza bastante. Aqui é um pouco da trilha de desenvolvimento, como é que funciona, todos os programas que a gente implementa de trilha de carreira. Tem algo que é bem interessante, que é o Job Rotation, que são direcionamentos que a gente consegue perceber funcionários de destaque que podem atuar e que têm interesse em atuar, em crescer em uma outra área. Programa de sucessão, do qual eu falei que faço parte, inclusive, Pratas da Casa a gente falou. Então, a gente tem uma trilha de desenvolvimento dos nossos profissionais muito bem definidas e muito bem clara, desdobrada para todos os níveis hierárquicos da nossa organização. Tá? Vou agilizar aqui um pouquinho mais, que a gente está acabando o tempo, estou me interrompendo, estou falando bastante aqui. Muito bem. A questão do respeito, é muito bom trabalhar na empresa que a gente tem transparência, que a gente tem um pacote, inclusive, de benefícios claros, bem definidos, que todo mundo conhece. Então, a gente promove muitas ações também de bem-estar, uma atuação bem forte também da área de segurança do trabalho. Aqui são algumas ações que a gente executa. Então, a gente tem a CIPA, a gente faz as divulgações das campanhas de Novembro Azul, Outubro Rosa, Semana do Meio Ambiente. A gente vai estar entrando agora no mês de junho, na Semana do Meio Ambiente.
A gente tem o Vale Cultura, que as pessoas conseguem comprar livros, ir ao cinema com esse Vale Cultura que recebe mensal. Então, a gente consegue perceber que a Elfa realmente é um lugar tranquilo, que faz com que as pessoas realmente tenham uma qualidade de vida e consigam sentir bem nessa empresa, né? Uma empresa saudável realmente para se trabalhar. Um pouco aqui da questão de time, então a gente fortalece muito a área de gente, marketing e a nossa liderança. É algo que são frentes que a gente trabalha fortemente dentro da organização. E era um pouco disso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada novamente, Suelen, pelo convite. Espero ter contribuído bastante aí para o conhecimento e que vocês tenham absorvido bastante aí as práticas de gestão de pessoas que a gente realiza aí dentro da Elfa. No mais, estou à disposição também, se tiverem alguma dúvida, quiserem me acessar para conversar um pouco mais no detalhe de algum assunto, sigo aí à disposição. Muito obrigada a todos. Carol, que honra! Muito obrigada pela generosidade no compartilhamento de informações, né? Sem dúvida, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Então, é uma alegria para nós ver que o que a gente vê na teoria é possível aplicar, né? E vocês têm feito isso muito bem. Então, parabéns. Eu acho que esse prêmio GPTW para vocês, só sem dúvida, o reconhecimento de algo que vocês já vinham fazendo, né? Vocês, sem dúvida, estão no caminho certo. Então, compartilharam generosamente aqui conosco programas de desenvolvimento, programas de reconhecimento, né? E estão dando continuidade a esses programas de desenvolvimento, de reconhecimento e muitos outros, mesmo num período de crise delicado como esse. Essa iniciativa da Universidade Elfa, muito interessante, da trilha do desenvolvimento, né? Vocês demonstram aí em tudo que vocês pôs, e a gente sabe que no fundo, na prática, muito mais é feito, né? Para além do que vocês expuseram aqui. Então, sem dúvida, demonstram que as pessoas estão no centro. E a gente sabe, na verdade, que não adianta hoje as empresas adquirirem sistemas sofisticados se não tem uma equipe realmente preparada para analisar os dados, preparada, né, para converter os dados que aquele sistema sofisticado gera em informações úteis para a tomada de decisão. Então, vocês compreendem que desenvolver os talentos, né, cuidar das pessoas, pode, sem dúvida, ser o caminho. É uma honra para nós do Uniesp tê-los. Queremos vocês mais vezes conosco em outros eventos, inclusive presenciais. Se Deus permitir, muito em breve, né, voltaremos à nossa vida real. E a gente gostaria de já deixar o convite aqui realizado para vocês fazerem depois outros momentos conosco, compartilharem mais experiências conosco, tá? Mas minha sincera gratidão. Fiquem bem. Muito obrigada mais uma vez, Carol. Obrigada, eu que agradeço, e aí sigo à disposição. Podem contar conosco, que a gente sempre tem um prazer enorme em conseguir compartilhar as nossas práticas. Obrigadão. Obrigada, Carol. Desse modo, concluímos as apresentações da manhã e convidamos todos vocês para acessarem, através do mesmo link, a partir das 20 horas, onde receberemos Patrícia Cantalice, a diretora operacional da Rede Nord de Hotéis, Leila Nascimento, a presidente mundial das Federações das Associações de Gestão de Pessoas, Mauro Crois, presidente do Conselho Federal de Administração, e Geraldo Rosa, presidente do Conselho Regional de Administração. Espero vocês lá.